Hoje a gente vai falar de um animal que pode ser um pouco esquisito, no sentido que ele faz umas coisas um pouco estranhas para um mamífero. Por exemplo, ele se move só quando realmente precisa para economizar bastante energia, tipo como se fosse um crocodilo fora d'água. Ele só defeca muito de vez em quando, como se fosse uma cobra. Ele pode mover a sua cabeça a quase 270 graus e ele não consegue mexer os olhos, ele tem que mexer a cabeça inteira como se ele fosse uma coruja. E algumas algas crescem no pelo dele, como se fosse uma tartaruga ou uma rocha. É, vamos falar hoje do bicho preguiça. Sim, esse cara é bem estranho e bem fofinho, né? Porque realmente ele é um dos bichos mais fofinhos da natureza. E a gente tem sorte, porque das 6 espécies de bicho preguiça que se conhece até hoje, 5 podem ser encontradas aqui no Brasil. Os bichos preguiças, eles são encontrados desde a América Central até a Argentina, nas matas, e só uma espécie deles, né, que é a preguiçana de 3 dedos, que não é encontrada no Brasil porque ela é encontrada só no Panamá. As preguiças, elas se dividem em preguiças de 3 dedos e de 2 dedos, nas mãos, nas pés, elas não têm essa divisão, e aqui no Brasil a gente tem esses 2 tipos, né, porque a gente tem todas, quase todas elas. As de 2 dedos, elas costumam ser um pouquinho maiores, elas vão aí de uns 60 a 80 centímetros. Elas não têm muita diferença entre macho e fêmea, então a gente não vai ver essa diferenciação simbólica aí nesse animal, né? Porque a gente vai falar hoje das características simbólicas e arquetípicas desse animal. E para entender isso, a gente tem que entender o comportamento desse animal e também vamos falar das lendas que eu consegui levantar aqui, que não são muitas sobre esse animal, mas que são bem interessantes. Para quem não me conhece, meu nome é Cássia Bar, sou doutora em arqueologia, especialista em representações simbólicas e em comportamento animal, e você está no canal Natureza Simbólica e Aroma Espiritual. As preguiças, elas são mamíferos arborícolas, ou seja, elas vivem na copa das árvores. Elas vão fazer tudo ali. Elas vão se alimentar ali, elas vão viver ali grande parte da sua vida, elas vão dar à luz ali. E às vezes elas vão de arrasta para cima e não caem dali, ficam ali. Isso porque elas têm garras muito compridas, curvadas, próprias para que elas se segurem nestes galhos. O que faz que ela viva a vida dela quase sempre de cabeça para baixo. Ela vai ficar pendurada, né, por essas garras e com o corpinho dela totalmente pendurado nas árvores e a cabecinha dela, ela vai, como eu falei para vocês, ela vai virar 270 graus, ou seja, ela vai virar bastante. Ela vai ter uma boa observação, como se fosse uma coruja, né, do seu ambiente ali. Para isso, ela tem mais vértebras do que os mamíferos têm, geralmente, para poder fazer esse giro sem problemas. A preguiça vai descer da árvore mais ou menos uma vez por semana, uma vez a cada 8 dias, para defecar. Que é a única coisa que ela precisa fazer lá embaixo, é essa. E quando ela desce, é um momento muito vulnerável para ela. Porque, apesar dela ter essas garras grandes, isso não é uma grande defesa para ela, por causa da lentidão que ela tem, principalmente no solo. Ela não consegue ficar de pé, igual a gente. Ela tem que andar se arrastando. Talvez você já tenha visto alguma preguiça tentando atravessar uma avenida por algum motivo, que é um momento bastante vulnerável para ela. Ela está sempre se arrastando, como se fosse uma cobra, né? E aí, os pesquisadores, eles têm algumas hipóteses sobre isso, porque realmente, por que esse bicho faz isso, sendo que esse momento é um momento tão perigoso para ele, né? Algumas dessas hipóteses vão dizer que quando ele desce para defecar, essas fezes, elas servem de nutrientes para a árvore que ele está, ou seja, a árvore serve para segurar ele como a base da vida dele, mas ele como se devolvesse isso quando ele faz as suas fezes ali, porque ele devolve esses nutrientes. Outros vão dizer que é como se fosse uma marcação territorial que eles podem usar para se comunicar com outros da sua espécie. Pode ser que seja porque quando ele desce, ele acaba
colocando as garras na terra, e isso ele coloca na boca também, e dali ele tira alguns nutrientes também, mas tem também uma situação de que ele está ajudando uma mariposa que vive junto com ele. A gente já vai conversar sobre isso, que é muito interessante. E apesar de ser um bicho que vive só nas árvores, que quase nunca vai descer para a terra, ele é um excelente nadador. Esse bicho surpreende bastante de muitas maneiras diferentes. E o que a gente pode tirar de simbolismo já nesse primeiro momento, né? Então, eu já falei em vários vídeos aqui sobre o simbolismo da árvore no nosso inconsciente coletivo. Eu baseio bastante as minhas análises em Jung, o que vai falar para gente sobre o inconsciente coletivo, ou seja, sobre aquelas imagens arquetípicas que todos nós, seres humanos, temos no nosso inconsciente. E as árvores, geralmente, elas vão fazer uma ligação simbólica entre o que está dentro da terra, o que está abaixo da terra, com os céus. Elas são um eixo de ligação, um eixo de transição entre um mundo subterrâneo, com as suas raízes, né? Então, as suas raízes estão embaixo da terra. E o que é o embaixo da terra? Bom, a terra, ela pode simbolizar, por um lado positivo, tudo que nos nutre, a nossa mãe, as águas que estão embaixo da terra que vão subir e fazer com que as plantas possam crescer e, por consequência, nos alimentar novamente. Ou ela pode também estar representando esse submundo, essas raízes que entram no submundo, o mundo dos mortos. Em muitas culturas, nós entendemos que o submundo é o mundo dos mortos. Inclusive, aqui na nossa cultura ocidental, a gente tem o hábito, geralmente, de enterrar os nossos mortos, né? E também é bastante presente na cultura ocidental, por causa da nossa formação judaico-cristã, essa questão do inferno ser embaixo da terra, né? Então, também o mundo desses mortos, um mundo perigoso. E ela vai fazer essa ligação dessa materialidade muito grande, dessa terra, de tudo que ela representa e desse submundo, com os céus, que no nosso imaginário aqui ocidental, geralmente é ligado às divindades, ao espiritual, a algo superior, algo mais sutil, ao elemento ar. Então, nós vamos ter na imagem da preguiça muito importantes o elemento terra e o elemento ar. Ah, mas ela fica muito pouco na terra. Tá, mas a árvore aqui, para os ocidentais, geralmente está dentro do elemento ar. Para os orientais, ela vai estar como elemento madeira mesmo. Mas, enfim, está englobado nesse elemento. Aliás, terra, eu falei ar, mas terra, né? Está englobado nesse elemento terra. E ela é esse eixo de ligação. Porém, a preguiça, ela vai ficar muito mais tempo na copa das árvores. Então, ela vai estar muito mais ligada ao elemento ar, ela vai estar muito mais ligada a essa questão da sutilidade, ela vai estar muito mais ligada a essa questão do mental superior, né? Os signos de ar aqui também, para a astrologia ocidental, são ligados a essa questão do mental, então coisas mais sutis. Ela vai descer para a materialidade muito de vez em quando, para fazer a coisa mais material que ela vai fazer, que é defecar, ou seja, para deixar os seus dejetos ali. E ela vai subir novamente para esse âmbito mais sutil. Então, sim, ela é um exemplo de uma representação que está ligada a essas coisas, a esses âmbitos mais sutis, esses âmbitos mais espirituais, esses âmbitos superiores que buscam atingir a divindade. Porém, ela não voa, certo? Ela não está alçando esse voo, mas ela está na árvore, ela está nesse eixo de transição. Então, é como se ela estivesse fazendo, vamos fazer uma metáfora aqui, uma meditação. Quando a gente medita, a gente busca esse superior, mas a gente não desencarnou, a gente está no material, né? Mais ou menos como a preguiça. Aliás, os movimentos extremamente lentos da preguiça também vão lembrar a meditação. A gente já vai falar sobre isso. Ela fica na árvore de cabeça para baixo. Ou seja, ela tá ali, mas ela não fica muito olhando para o céu. Ela fica de cabeça para baixo. Então, ela meio que inverte
essa questão dela estar nesse âmbito mais superior quando ela fica de cabeça para baixo. É como se ela, simbolicamente, tivesse a percepção, lembra que é sempre simbólico, tá? A percepção de que, apesar dela estar tentando alcançar os céus, dela estar tentando essa sutilidade, que ela precisa da materialidade para viver também. E para quem gosta de tarô, a gente pode comparar a imagem da preguiça com a imagem da carta do enforcado. As cartas mais clássicas do enforcado no tarô vão mostrar um homem de cabeça para baixo. E se você olhar, você fica assustado, porque você vê uma coisa negativa, né? Mas se você olhar bem, geralmente onde ele está de pendurado é uma árvore viva, uma árvore cheia de folhas. Ele está de pendurado por um pé só, o outro está solto. O semblante dele geralmente é calmo. Geralmente as cartas são assim. O que mostra que ele está pendurado ali meio que porque ele quer. Não parece que ele está sendo enforcado, até porque enforcado seria pelo pescoço, né? Um nome melhor para essa carta seria dependurado. Então, por que ele está pendurado ali e está de boa? Ele parece que está meditando. Ele parece que se colocou em uma posição invertida para pensar sobre as coisas de uma outra maneira, de um outro ângulo. Claro que se a gente for ver isso no lado negativo, a gente vai ver uma pessoa que é estagnada, né? Que não quer mudar de opinião, que só quer ficar ali, que não quer ver as coisas por um outro ângulo. Enfim, essa foi uma interpretação bem simples da carta do enforcado, né? Pode ser bastante complexa, mas aqui para nós, ela serve para essa imagem da preguiça, que é ligada a esse mundo intelectual, mas que olha para baixo, olha para a materialidade, que é ligado ao pensamento, né? Que ela tá parecendo que tá meditando mesmo, procurando um outro ponto de vista, porque ela tá de cabeça para baixo. As preguiças vão ficar nas árvores muito bem, porque elas, a cor delas, que é uma cor geralmente meio acinzentada, assim, meio mais parda, ela funciona bem como camuflagem, mas também porque no corpinho delas cresce uma alga que pode deixá-las verdes, e eu já vou falar sobre isso, calma aí. E isso causa uma boa camuflagem também. Porque ela fica sempre nas árvores, o pelo dos mamíferos, geralmente, ele cresce em direção à barriga, assim, né? Em direção ao ventre. Por exemplo, se tiver um cachorro ou um gato, você vai ver que o pelo faz assim. O dela é o contrário, porque ela fica de cabeça para baixo, então para escorrer a água melhor, o pelo cresce na direção contrária. Ele é um bicho cheio de querer fazer as coisas diferentes, de mostrar tudo diferente, um ponto de vista diferente, olhando tudo sempre com calma. Bem, como eu disse, elas vão fazer tudo nas árvores, inclusive se alimentar. As preguiças de 2 dedos, elas são onívoras, então elas podem comer folhas, podem comer frutas, flores, bichinhos pequenos, pequenos vertebrados. Mas as preguiças de 3 dedos geralmente são herbívoras estritas e elas se alimentam de poucas árvores, ou seja, de folhas mais novinhas de um certo número de árvores bem pequeno. Por isso, é muito difícil manter esse bicho no zoológico, por exemplo, porque realmente ela come só aquele tipo de folhinha. É bem parecido com o koala nesse sentido. É também parecido com o koala no sentido de que o koala, ele precisa comer muito, ele come folhas também de poucas árvores, precisa comer muito, e porque tem poucos nutrientes ali, então ele tem toda uma digestão especial. Tem o vídeo do koala aqui no canal, se vocês quiserem assistir, tá? Na playlist dos animais de poder. E por isso, esse bicho, ele vai ter um estômago que vai ser parecido com o dos ruminantes, porque ele vai ter 4 câmaras separadas para poder digerir todas essas folhas. Vai ter muitas bactérias ali no estômago dela especializada para digerir essas folhas e para ajudar ela, inclusive a digerir folhas que podem ser bastante tóxicas. Então ela pode fazer isso. Então mais um bicho aí que ela se parece, que não devia se parecer, que é com um ruminante, né? Mas tudo bem, um ruminante que vive na árvore. Ela não é um ruminante, tá? Mas, enfim, quase age como um. Essa questão dela comer só folhas, a gente vai pensar simbolicamente que ela tá se alimentando só de ar,
né? Porque o que é a folha? É o órgão da planta que vai fazer a fotossíntese através da luz e do ar e do oxigênio que ela troca, né? As trocas gasosas das plantas permitem com que ela faça a fotossíntese depois. Então, ela está se alimentando de ar e de luz. E é daí que ela vai conseguir o elemento fogo dela, né? Porque vai estar aí essa energia nessa plantinha. Isso faz com que ela seja ainda mais ligada a essa questão da meditação, essa questão do pensamento, essa questão de digerir pensamentos, né? Porque é quase uma metáfora pronta, né? Ela tá digerindo esse ar, esse mental, esse pensamento, ou seja, tá ali realmente tendo uma ação simbólica que é a da gente parar e pensar o que vale a pena na nossa vida. Se eu devo fazer isso, se eu não devo fazer isso. Por que eu penso assim? Por que eu não penso assim? Será que eu não posso olhar as coisas por outro ângulo, de cabeça para baixo? E também a gente vai ter que ela consegue até mesmo digerir folhas que têm elementos tóxicos. Ou seja, de tanto pensar, de tanto raciocinar, de tanto ter movimentos mais lentos, tentar entrar em contato com talvez o espiritual, ela vai conseguir pegar pensamentos que poderiam ser ruins para ela, situações que poderiam ser ruins para ela e chegar a uma boa conclusão. E vamos falar da preguiça, né? Que dá o nome a esse animal. Mas, coitadinha, ela não é preguiçosa. Ela é assim, ela é devagar. Ela tem uma taxa metabólica bem lenta, ela tem movimentos bem lentos, ela vai se mexer só se precisar, e se precisar, vai ser bem devagar. 4 metros por minuto. 4,5 metros se ela estiver fugindo de um predador, coitadinha. Ela é zen, ela é devagar e sempre. Até a digestão dela devagar, ela pode ficar 1 mês digerindo o que ela comeu. Além de tudo, ela dorme bastante, que nem o koala também. Ela pode dormir mais que 9 horas ou, em alguns casos, até umas 14 horas, depende da espécie, enfim, do que está acontecendo. Ou seja, ela dorme muito, ela anda bem devagar, ela não é um bicho da ação. Obviamente que não vai ser uma metáfora para isso. Além de se mover bem devagar, ela é um bicho heterotérmico, ou seja, ela vai regular a temperatura dela de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se tiver muito quente ou muito frio, ela vai sofrer isso. E como que ela vai fazer essa regulagem? Ela vai entrar em um tipo de torpor. Ela vai baixar tanto a temperatura dela que ela vai ficar imóvel, vai entrar num tipo de torpor. O que é bem diferente, né, da maioria dos mamíferos, porque o que a gente faz? Se a gente tiver com muito calor, a gente vai suar para tentar refrigerar o nosso corpo e isso vai gerar um gasto de energia. Se tiver muito frio, a gente vai tremer para tentar esquentar o nosso corpo, isso vai gerar um gasto calórico. A preguiça, ela tem uma dieta muito pobre em calorias, ela praticamente só come folha. Então, se ela ficar gastando caloria para se esquentar ou para se esfriar, não vai dar certo. Então, o que é melhor? Simplesmente parar de gastar caloria, baixar totalmente essa temperatura, ficar ali paradinha e esperar a temperatura voltar ao normal para ela voltar a se mexer. Apesar dela entrar nesse torpor, ela continua totalmente ciente do que está acontecendo, não é que ela dorme assim, esquece da vida. Ela tá só paradinha, mas ela tá ciente do que tá acontecendo. É como se fosse um monge meditando. Sabe aqueles monges que a gente ouve falar, que eles controlam até a temperatura do corpo, aqueles monges que meditam no meio da neve, etc. Que a gente tem essas histórias desses monges, né? Principalmente na Índia, no Tibete. A gente pode comparar simbolicamente ela a essa situação, né? E também a gente vai ver o quê? Que numa situação onde a gente não pode mudar o que está acontecendo, a gente não pode controlar um calor intenso, muito menos um frio intenso. Ela simplesmente espera passar. Ela não gasta nenhuma caloria, nenhuma ação. O tempo dela
com nada que não seja essencial. Ela se movimenta se é essencial, se precisa. Ela não vai ficar se abanando desesperada porque tá calor. Não, ela abaixa a temperatura e espera passar. Então ela vai falar pra gente, simbolicamente, de fazer somente o que é necessário, de não perder o nosso tempo com coisa que não é para perder tempo. Ela é um símbolo do pensamento, sabe, equilibrado, adequado, que vai colocar energia no que precisa e que, se não precisa, não interessa, não esquenta, não vai atrás, não é para você. Ela é um grande símbolo disso. Vamos falar das algas. Por que algumas preguiças são verdes? Porque elas são cheias de algas. Por que elas são cheias de algas? Porque elas são um ecossistema. A preguiça é um ecossistema em si. Tá, todos nós temos bactérias, enfim, dentro do nosso corpo e tal. E aí, por esse lado, a gente poderia também dizer que a gente também pode ser um ecossistema. Mas acontece que a preguiça, ela não é uma questão só de ter bactérias internas. Ela é um ecossistema externo também. Nos pelos da preguiça crescem essas algas porque eles são propícios para fazer esse crescimento dessas algas, que eles retêm bastante umidade, eles têm uma estrutura própria. E não é só alga que cresce ali, que prospera ali. Ele vai ter um monte de bichinho, um monte de artrópode e de outras bactérias que vão crescer ali. Aquilo é uma mini selva. Então ela vai ter um monte de besouro, mariposa, vai ter outros bichos que enchem o saco dela também, como por exemplo piolho e mosquito, mosquinha, etc. Mas alguns desses bichinhos, e esses bichinhos eles vão viver assim, alguns no topo do pelinho, outros no meio, outros bem lá no fundo, porque depende da luz, da umidade, não sei o que, é um ecossistema lá dentro do pelo dela. O besourinho, ele não faz nenhum mal para preguiça, e pode ser até que ele faça um bem, porque pode ser que ele atue como um controle de pragas ali, né, nesse ecossistema. Quando ela desce para defecar, o besouro põe a larvinha dele nas fezes e depois ele sobe com ela, lá para cima, quando ele cresce, né, para viver com ela. E o mesmo com as mariposas. As mariposas colocam os ovinhos nessas fezes e depois, quando elas crescem, elas sobem junto com a preguiça lá para cima. E as mariposas, elas fertilizam as algas. Ao fertilizar as algas, elas estão dando nutrientes ali para esse ecossistema. Elas estão cuidando, né, que essa pequena floresta que é a preguiça continue. E a preguiça, ela pega essas algas e se alimenta dessas algas também. Então, alguns dizem que isso pode ser alguma nutrição para ela importante, outros não, isso ainda está sendo estudado. De qualquer forma, ela representa a própria vida. Ela é como se fosse uma pequena terra. E é muito bonito isso, porque ela deixa com que em cima dela cresça vida. Não só a vida que vai fazer bem para ela, mas também vida que não vai fazer bem para ela, mas que de alguma forma aquilo lá vai entrar num equilíbrio. Tem bichinhos ali de todos os tipos. Aquelas algas que estão ali mantendo esses bichinhos, elas vão fazer uma proteção para o sol, para a preguiça, elas vão fazer uma camuflagem melhor, elas vão até alimentar a própria preguiça. A preguiça vai descer, vai colocar suas fezes que vão alimentar não só esses bichinhos, mas a própria árvore. Ela representa a própria vida. Isso é muito bonito. Ela é um bicho que é como se fosse um planetinha ali, à parte, pendurado nas árvores. As preguiças geralmente são solitárias. Elas vão se comunicar umas com as outras, principalmente através dos cheiros, dos odores, porque elas não enxergam muito bem e elas não ouvem muito bem. Então, elas vão se comunicar principalmente por odores químicos, sinais químicos, né, de glândulas, marcação de território.
O que vai falar bastante pra gente simbolicamente muito da intuição, porque o olfato é muito ligado à intuição para nós humanos aqui, né? Ele é um sentido, inclusive, nos sentidos mais misteriosos para nós. A gente não usa muito olfato para muitas coisas, não como a gente usa a visão, não como a gente usa a audição, por exemplo, né? A gente tem expressões como aquilo não me cheira bem. Então, assim, parece que isso aí não vai dar certo, como se fosse uma intuição pra gente. Cheiro é muito ligado à memória também, tá muito ligado diretamente aqui às estruturas cerebrais que a gente tem que são ligadas à memória, aos odores. Então, ela vai ter mais ainda essa questão do pensamento, né, da mente, do leve, do espiritual, né, sempre elementos e situações que ligam a esses símbolos mais sutis para a preguiça. Ela vai sim se encontrar com outras preguiças, até porque ela precisa se reproduzir, mas justamente ela vai se encontrar mais com outras preguiças nessa época, né? Algumas preguiças vão se reproduzir o ano inteiro, outras espécies vão ter épocas específicas. Algumas espécies andam mais juntas, com principalmente fêmeas, mas geralmente é sozinho. E para se encontrar, elas vão usar então os odores e também vão usar vocalizações. Apesar de não ouvir muito bem, elas vão também utilizar de vocalizações. Os machos, principalmente pelas pesquisas que eu vi, pelo menos os de 3 dedos são bem territoriais, então eles vão sim brigar pelas fêmeas. É estranho pensar que esse bicho briga, porque né, que briga é essa, né? É uma briga lenta? É uma briga lenta, mas eles vão tentar se arranhar, vão tentar principalmente tirar o outro dali, jogar o outro para baixo, né, da árvore, para eliminar o seu concorrente ali. O macho ele vai ter relação com muitas fêmeas, né, polígamo. Então, bom, primeiro aí que a gente vai ver que, apesar dela simbolizar, né, toda essa paz, essa meditação, esse pensamento, esse raciocínio, essa questão de pensar muito se a gente vai escolher colocar nossa energia no lugar certo, se a gente não precisa olhar as coisas por outro ângulo e tudo mais, andar devagar, né? Ela é quase uma mindfulness viva. Ela tá em torpor, mas ela tá prestando atenção no ambiente o tempo todo. Ela gira a cabeça quase, né, 270 graus, então ela tem muita noção de tudo que tá acontecendo. Mas se precisar, ela vai se defender, sim, tá? Toda essa paz, toda essa mindfulness, toda essa consciência de tudo que tá acontecendo, ok, mas se alguém vier mexer comigo, eu sei me defender, tá? Não vou ser, assim, grandes predadores, não vou ser, mas consigo me defender. Ela tem as garras dela e consegue derrubar os outros. Isso é importante. Bem, então ela vai se reproduzir nas árvores, vai ter o bebezinho nas árvores. O bebezinho, bom, a gestação depende de espécie para espécie, né? Enfim, pode demorar mais ou menos uns 7 meses, 6 meses, vai depender. E o bebezinho vai ficar com a mãe até ele aprender a se virar sozinho e vai ficar juntinho dela, vai ficar aí aprendendo a viver essa vida pendurado, essa vida olhando as coisas por outro ângulo, bastante tempo com a mãe dele. E se você gosta dessa questão simbólica dos animais e de utilizar esses símbolos para melhorar a sua vida de alguma forma, melhorar a sua psique, melhorar o seu bem-estar, eu te apresento a Jornada dos Animais de Poder, que é uma jornada que você vai encontrar no link aqui na descrição e vai te ajudar justamente a resolver alguma questão que você tenha na sua vida. É uma jornada que você faz por si só. Você vai ter meditações, você vai ter indicações de aromaterapia, você vai ter aulas, você vai ter a sua jornada do herói passo a passo, guiada por mim, com símbolos de animais. É uma jornada linda, são 8 etapas, cada etapa você pode fazer no seu tempo, eu sugiro uma semana. Então a gente tem aí uma jornada de 8 semanas, tá? Com um conteúdo muito rico. Então, esse preço realmente está muito baixo para tanta coisa tão linda e tão legal que você vai ter nessa jornada. Além disso, temos também os cursos de enfleiragem caseira para você aprender a fazer perfumes com as flores do seu jardim e também aprender a usar óleos vegetais para a pele e cuidar da sua pele de uma forma natural com o curso Óleos Vegetais para a Pele.
Eu gostaria também que você curtisse, compartilhasse e comentasse bastante nesse vídeo. Coloca um coraçãozinho, uma estrelinha, uma arvorezinha, porque comentário é muito importante para nós criadores no YouTube. O YouTube costuma entender que o vídeo tá bombando por causa dos comentários, então não deixa de curtir e compartilhar, tá bom? E temos também a possibilidade de você ajudar o canal sendo membro desse canal. Por apenas R$5 por mês, você ajuda bastante eu manter esse projeto aqui. De vez em quando eu coloco alguns vídeos especiais ali só para membros, tá? Estamos estudando ainda o que fazer, mas assim, aceito ajuda. Muito bom, tá certo? Vamos continuar agora falando da nossa querida preguiça. Vamos falar agora de elementos do passado e realmente relações simbólicas, relações que nós humanos tivemos com esse animal desde muito tempo atrás, quando esses animais eram gigantes. Preguiças gigantes, que eram terrestres ao invés de ser arborícolas, elas viveram no Pleistoceno e foram extintas há mais ou menos 12 mil anos, em alguns locais da América Central, 6 mil anos. Elas viveram nas Américas como um todo, na América do Norte, na América do Sul, o que significa, por essa idade, que elas viveram conosco, com os Homo sapiens. Então, sim, nós conhecemos as preguiças gigantes e temos provas. Aqui no Brasil tem um sítio que se chama Santa Helena, no Mato Grosso. É um sítio que é datado de 25 a 27 mil anos atrás, e nesse sítio nós temos ossos de preguiças gigantes que foram trabalhados pelos humanos para fazer pingentes. Temos também imagens feitas, imagens supestres, né, pinturas supestres de preguiças gigantes, por exemplo, na Colômbia. Aqui também no Piauí, nos sítios da Serra da Capivara, a gente vai ter também indícios de que os homens se utilizavam de ossos de preguiças gigantes para fazer algumas coisas. O que vai levar a gente a pensar de que sim, havia algum sentido dado, simbólico, por esses humanos a esses animais, como sempre isso ocorreu na nossa história, mas a gente não sabe muito bem, nessa época, qual seria esse sentido. De qualquer forma, tem também uma história bem interessante aqui no Brasil, de um fazendeiro que estava trabalhando no seu campo com seu trator e encontrou um túnel gigantesco de 2 metros por 2 metros, de 15 metros de distância. Enfim, pensou tudo que poderia ser aquilo, né? Se aquilo pudesse ser algo do passado, que as pessoas encontraram, deixaram tesouros, não sei o que, no final era um túnel cavado por uma preguiça gigante. Essa preguiça gigante, ela pode ter ficado de algum modo na nossa memória, na nossa imaginação, e pode ser que ela tenha sido traduzida mais tarde na figura de um personagem que se chama Mapinguari. O Mapinguari, ele é uma figura folclórica da Amazônia. Vários povos da Amazônia relatam encontros com o Mapinguari, tem suas versões do Mapinguari. Então, geralmente o Mapinguari é relatado como uma criatura muito grande, como se fosse uma preguiça gigante, né? Assim, uns 2 metros, pelos, muitos pelos, como se fosse uma preguiça, mais avermelhados, garras muito longas, algumas falam que peçam para trás, outras não, outras falam que ele tem uma boca no meio da barriga, outros falam que é uma glândula que tem um cheiro muito ruim, outros falam que ele pega fogo. De qualquer forma, ele é muito perigoso para os humanos, ele ataca humanos, ele grita tal, e ele só tem medo de preguiça. Só tem medo de bicho preguiça, mais nada ele tem medo. É bem curioso, né? Como eu falei, muitos povos, como os Caitirana, por exemplo, de Rondônia, eles vão dizer que sim, se encontram com esse animal, que esse animal é real. Alguns pesquisadores vão já dizer no século XIX sobre essa ideia de que talvez esse animal pudesse ser uma preguiça gigante e que ele pudesse estar vivo de alguma forma na Amazônia, que é uma floresta muito densa, que ele pudesse ainda estar lá. Por isso que esses povos indígenas estariam encontrando com ele. E aí, um pesquisador que se chama David Oren, na década de 90, ele resolveu procurar
uma pinguari, porque ele tinha certeza, de tantos os relatos que ele tinha ouvido e tal, que tinha uma preguiça gigante e que ela estava viva e que ela morava na Amazônia. Infelizmente, ele não encontrou nada. Mas fica aí essa lenda interessante, né? Que vai falar de uma preguiça que é bem diferente da preguiça que a gente tem hoje. Então, porque ela não tem simbolicamente nada que ligue ela à preguiça que a gente tem hoje, né? Que é um cara muito da paz, né? Um cara muito da meditação, um cara muito do devagar, um cara muito do pensamento. Essa preguiça do Pleistoceno aí era bem terrível pelo jeito, né? Não tem realmente muito a ver com a nossa preguiça aí, mas é interessante de qualquer forma que ela tenha medo dessa preguiça de hoje. Um bicho desse tamanho, um bicho gigante, um bicho que tem garras muito longas, que é muito feroz, quando vê uma preguiça numa árvore tem medo. Do que será que ele tem medo? Será que ele tem medo de parar, pensar, raciocinar, se ver, passar o tempo parado o suficiente para se conhecer? Será que ele tem medo do que está dentro dele? É bem interessante. Quando os europeus chegaram aqui na Amazônia, eles ficaram muito intrigados com o bicho preguiça, porque é bem estranho, né? Ele é diferente, muito diferente da grande maioria dos mamíferos, como a gente falou aqui. E eles chegaram aqui no século XVI. No século XVI, era ainda comum na Europa os bestiários. O que eram os bestiários? Os bestiários eram livros que, assim, desde o final da época clássica até a Idade Média e chegando ali também no século XVI, eram livros sobre a natureza. Então, lá tinha todos os bichos que existiam e que não existiam, e o que as pessoas descreviam desses bichos, que eram as coisas mais loucas impossíveis. Então, tinha descrição de unicórnio, tinha descrição de ganso que nascia de ostra. Dá uma olhada no vídeo do ganso que você vai entender por quê. Enfim, coisas que eles observavam que fazia sentido e coisas que eram folclóricas, que eram imaginadas, mas que eram colocadas nesses livros. E assim, as pessoas liam isso e elas não tinham muita noção do que era real e do que não era real. E esses europeus que chegaram aqui, eles chegaram dessa forma, né? Com essa ideia. E aí eu vou ler um pouquinho sobre o que alguns desses europeus escreveram sobre o bicho preguiça, né? Que eu não vou lembrar o nome de todos eles, então vamos lá. O primeiro que eu vou ler se chama TV. Ele escreveu em 1558 que havia um estranhíssimo animal chamado Ai, que é o mais disforme que se possa imaginar. Apresentava uma barriga tão grande que chega quase a se arrastar no chão. A cabeça lembra de uma criança, assim como também a cara. Outra coisa realmente notável é que pessoa alguma jamais viu esse bicho se alimentando. Eu observei ele durante 26 dias, sem que jamais quisesse comer ou beber. Eu ouvi dizer que o animal se alimenta somente das folhas de certa árvore, que os nativos chamam de amai, que seria uma dieta exclusiva dos bichos. Então, a visão dele, primeiro, é que ele parecia uma criança, porque ele tem uma carinha muito fofinha, né? Que é muito redondinha. E para os europeus, quando eles chegavam aqui e viram todos esses bichos que eles nunca viram antes, eles não imediatamente entendiam isso como bicho. Eles meio que entendiam que talvez pudesse ser outra coisa, um monstro folclórico, algo entre um humano e um bicho. Então essas descrições, assim, são comuns. Então ele vai falar que parece uma criança, ele vai falar que quando ele fica preso, ele fica suspirando como se fosse uma criança. Ele vai reparar nessa coisa de que, tipo, o que será que esse bicho tá comendo? Não sei que ele ficou observando esse bicho o tempo todo, não viu ele colocar uma folhinha na boca, mas enfim. Essa ideia de que ele se alimentava de ar começa a aparecer, porque o que esse bicho come? Por que ele fica o tempo todo na árvore? O que ele é? Né? Assim. E falando da lentidão dele, né? Falando que, pô, o bicho nem se mexe e tal. A gente tem também o Gândavo, em 1576, que vai falar que ele tem um rosto muito feio. E o Larry, em 1578, que vai falar que ele é um cão d'água grande com um rosto humano e que jamais ninguém viu esse bicho comer. Julgam muitos que ele vive de vento. O Souza, em 1587, vai falar que ele é um cão d'água como um gato
que não tem fome, calma, frio, água, fogo, nem nenhum outro perigo que esse bicho veja, que o faça mover mais uma hora do que a outra. Dotado de natureza, de grande preguiça, tanto que para ver subir ou baixar de uma árvore, posto que pequena, gasta menos de 2 dias de tempo por ser tão preguiçoso. O Cardim, ele vai dizer também sobre a feiura dos traços faciais do animal. Essa coisa do tipo, eu falei para vocês, eles não sabiam o que era isso. Eles não tinham muita ideia de que isso podia ser um animal. Então, olhando para ele, eles pensavam que era um humano feio, um humano esquisito. E não um bicho fofinho que ele é, bonitinho, gracinha. Não, eles olhavam e falavam, essa cara redonda, parece assim uma criança. Tem um que escreveu aqui que ela parecia... Ah, o Cardim. Ele escreveu que eles eram muito feios e o rosto parece de uma mulher mal toucada. Sei que é mal toucada. Será que é, tipo, mal arrumada? Deve ser, né? Ai, gente, que horror. Então, por achar que ele era um bicho muito estranho... Bom, o interessante aqui é achar que ele se alimenta de ar, que tem tudo a ver com o que a gente falou sobre esse bicho até agora, e que, simbolicamente, de fato, ele está se alimentando de ar, né? Se alimentando das folhas e tudo mais. Então, isso é interessante. Mas pensando em tudo isso, e com a cabeça que eles tinham, europeia, eles começaram a pensar, se esse bicho... Pensa nos bestiários que eles tinham, que tinha até unicórnio. Se esse bicho, na verdade, não seria... Se eles não tivessem encontrado, na verdade, a mantícora. A mantícora é um bicho folclórico persa, né? Um animal que não existe, que é semelhante à quimera, que tem cabeça de homem, então... Talvez esse bicho tivesse uma cara feia de gente, né? Tem dentes afiados, tem uma voz trovejante, pode ter olhos de cores diferentes, corpo de leão, cabeça de... Enfim, cauda de dragão. Ali mistura um monte de coisa. E aí, eles começaram a olhar isso aí, essa preguiça, com essa cara de gente, esse corpo mais ou menos... Um corpo parece, né? Então, se a gente pensar... Talvez a mantícora não tenha um corpo de leão, talvez ela tenha um corpo assim, desse jeito esquisito. Talvez isso seja uma mantícora. Só que a mantícora, ela é feroz, né? Então, alguns falavam que a mantícora não era essa, que a mantícora era a onça. No começo do século XX, aqui no Brasil, a gente vai ter também a obra Macunaíma, de Mário de Andrade. O Macunaíma, ele é um personagem que tinha poderes mágicos. Ele nasceu na selva, ele vivia na selva, mas ele era muito preguiçoso. Ele adorava ficar na rede, adorava falar, ai, que preguiça. Então aí já começa uma relação dele com o bicho preguiça. Mas a história dele, né, resumindo assim, é que ele ganhou uma pedra mágica, um Muriactã, né, do seu grande amor, e essa pedra mágica foi roubada e ela foi parar na mão de um gigante que era um burguês em São Paulo. Então ele vai ter milhões de aventuras atrás dessa pedra, e quando ele chega em São Paulo, como ele tem o poder de metamorfosear a si mesmo e também as coisas, ele acaba transformando São Paulo inteira em uma preguiça de pedra. Que é interessante, né, pensar em por que o Mário de Andrade colocou a figura de uma preguiça de pedra para São Paulo. Bem, de pedra dá para a gente entender mais ou menos a questão da selva de pedra, né? Então, esse contraponto com o natural, da onde vinha uma Macunaíma, que via das florestas, e aqui esse monte de prédio, né? E uma preguiça. Por que uma preguiça? Ela tem também a preguiça, o seu lado negativo, né? A gente falou de muitos pontos positivos aqui da preguiça, mas se a gente for olhar pelo lado negativo, é aquela que não quer fazer muito esforço, é aquela que pode ser comparada a uma pessoa que quer ganhar dinheiro fácil, a uma pessoa que não quer se mexer muito na vida. Então, ela pode ser comparada a um capitalista da época que explora os outros, né? Que não quer ele mesmo trabalhar, que não quer ele mesmo ir atrás das coisas, que ele tá mais interessado em enganar as pessoas para ganhar um dinheiro fácil. Talvez seja isso. Se a gente olhar por um outro lado, quando ele transforma ela numa preguiça gigante, talvez ele esteja falando dessa cidade que, mesmo nessa época, em comparação de onde ele veio, era muito agitada, para as pessoas pararem e pensarem no que elas estão fazendo da vida delas. Será que essa vida vale a pena? Essa vida de correria? Será que não está na hora da gente parar, pensar, refletir com uma preguiça? Então, a gente tem esses dois lados, né?
E eu vou terminar esse vídeo falando dessas maravilhosas preguiças do filme Zootopia, porque, gente, eu amo elas. Elas são demais. Quem não viu Zootopia ou Zootopia, enfim, como seja que você fale, da Disney, vai assistir. É uma graça esse filme. É só de bicho, eu adoro bicho, então eu adorei. E, meu, as preguiças são demais, né? Uma chama, em português, acho que Preguicila, que o nome é sensacional, e outra chama Flash. E elas trabalham ali no departamento de trânsito, né? Dos mamíferos ali, sei lá, dos bichos. Gente, é sensacional, sensacional. Porque tudo ela fala muito devagar, é demais. Acho que é a melhor preguiça. Eu não consegui, infelizmente, achar outros mitos, gostaria de ter trazido mais. Mas se você conhece mais algum mito indígena de preguiça, deixa aqui pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês fiquem inspirados pela preguiça e não percam seu tempo com coisa que não é pra você perder. Coloque a sua energia somente no que se deve. Até mais.